Bem, você está no canal da Junca Games. O meu nome é Rafael. Se você é inscrito, bem-vindo de volta. Se você é novo e gostar, se inscreva no canal. Ative as notificações, compartilhe com os amigos. Se curtir esse conteúdo, dá o seu like. Se quiser, o espaço de comentários é de vocês. Hoje nós vamos falar do filme Brick, que é um filme alemão, apesar do nome. O nome foi gravado em inglês mesmo no original, significa muro. A ideia do filme é de pessoas que ficaram presas nos seus próprios condomínios através de uma falha tecnológica sem explicação aparente e que durante o filme existe uma certa promessa, mas ainda não muito intencional, de mostrar por que o sistema deu problema. Um dia antes, nós temos o nosso casal protagonista, Tim e Olivia, que estão se preparando para deixar a cidade, mas existe uma indecisão por parte de um deles devido a um trauma que existe no casal. Então eles presenciam fogo saindo de uma fábrica de tecnologia no porto que se chama Epsilon. E aí, um dia depois, acontece tudo. O prédio fica tomado por uma espécie de muro da cor negra. E eles começam a se indagar o que está acontecendo. A temática do filme segue aquela temática de todo aquele filme que é escape room, ou seja, fuga da sala, como se fosse Cubo, ou até mesmo com a temática muito indireta e distante de Jogos Mortais. Embora eu tenha dito tudo isso, o filme ele é muito mais leve, é uma versão muito mais distante, muito mais esboçada, digamos assim, porque ela não segue nem a retórica tão violenta e não segue também uma explicação tão óbvia. Filmes alemães, e vocês devem ter visto, por exemplo, Dark, costuma ser um pouco complicado de se contar uma história, porque dependendo do país, a narrativa ela segue ou uma narrativa mirabolante, ou uma narrativa muito clara e limpa que a gente está mais acostumado a ver em filme americano. O problema em Brick é que ele mistura dois lados do mesmo mundo. É uma Alemanha e os Estados Unidos ao mesmo tempo, e acaba sendo particularmente um filme que é rápido, não explica muita coisa e fica na retórica de conflitos entre moradores. Então, Oliver e Tim descobrem que estão presos, tentam lidar com aquele muro estranho, parece uma espécie de Minecraft, com blocos saltados, e parece que o sistema se mexe. Ele não é simplesmente um muro de tijolos. É um dispositivo tecnológico que se armou naquele prédio e aparentemente eles não sabiam que existia isso dentro do prédio. Conforme eles vão descobrindo e desbravando, eles vão quebrando parede, porque eles não conseguem passar pela porta e ir para o corredor, eles têm que quebrar a parede para ir para o vizinho. Eles conhecem outros vizinhos, como a Ana e o Marvin, depois descobre Oswald e Lia, que são avô e filho, tem dois casais, e como todo tipo de filme assim, nós temos algum agente que poderia resolver tudo, que é o programador, o Yuri, né? Ele trabalha nessa empresa Epson e mora nesse prédio. Faz muito sentido, já que se o prédio tem uma tecnologia, um backup de um programador local possa fazer sentido na hora se desse alguma falha. E nós temos o Anton, que é o conspirador, né? É o que acredita em conspiração de governo, de alienígena, e ele acaba sendo um agente de conflito. Acaba sendo ele o grande vilão, mais do que realmente o problema que está acontecendo com eles ali. A história se arrasta porque nós temos dois problemas na história. Nós temos os dramas das pessoas sendo envolvidas naquela prisão não intencional. Nós temos os dramas interiores de cada um deles, principalmente do Olivia e do Tim, que aparentemente eles perderam a filha e por isso estão meio que congelados no tema, mas o Tim do que a Olivia. A Olivia ela tá tendo um passo para fora da realidade enquanto o Tim está sofrendo com tudo isso. E nós temos também o que eu vou chamar de personagens lesados. Eles erram, cometem erros básicos para que a história tenha mais sentido, com Anton sendo o personagem vilão da história. E Anton é incrível porque ele é uma esponja de balas. Ele toma tiro e mesmo assim sai andando por aí como se nada tivesse acontecendo. E ele não tá nem com colete de prova a balas. O filme eu dou nota 4, tá? Eu daria nota 2,5, como eu coloquei no blog do Mundo Pauta, que vocês podem ver aqui na descrição, que é o nosso blog referente é o nosso site, na realidade, referente aqui ao Junca Games.
A minha opinião, eu esperava que o filme explicasse porque o que tinha a ver aquela tecnologia ter ativado. Embora não explicou como eu queria, simplesmente foi uma falha. Tá? Uma falha que nem se explica qual foi a falha, quem provocou a falha. Então não é alienígena, não é ataque ao planeta, é só deu um bug lá. Tá? E provavelmente é aquele filme que segue a retórica de que hoje o Jujinho está tendo tecnologia, seguindo a tendência e criando temas nessa base. A gente poderia falar que esse filme é muito Black Mirror, mas ele está mais para um filme que tenta ser muito Black Mirror. Então ele pode decepcionar muitas pessoas que estão procurando uma novidade com esse tema. Mas eu achei o filme, na minha opinião, fraco demais, tá? Muito fraco. Tem aleatoriedades, tem ações que podem beirar, nossa, o que está acontecendo? E depois fecha como agora vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, mas o que vai acontecer é que o filme tem um final fechado, só que é muito decepcionante de uma certa forma. É um filme que usa a tecnologia como pano de fundo para optar por um conflito interno entre eles, que acaba não se desenvolvendo tão bem, e um conflito de que estão presos contra a vontade da tecnologia. Mas o Tim, que não tem nenhum conhecimento de computação, resolve o problema apenas por ver um vídeo do Yuri. E isso eu não me convenci. Então, de uma certa forma, eu acho que o filme ele forçou muita barra para que o protagonista fosse protagonista. No final das contas, isso forçou muito a ideia do desfecho e não entregou muita qualidade. Se vocês quiserem ver, o filme está disponível no Netflix. Essa é a minha opinião e espero que vocês tenham gostado. Chegamos no final do vídeo e até a próxima, pessoal!